Quando você está envolvido no mundo, com as coisas do mundo, sabe, bem envolvido lá dentro mesmo, Sim, que você nem liga para Deus, não tá nem aí para as coisas de Deus e tal. Aí quando você tá naquele envolvimento do mundo, e aí você ouve uma palavra de Deus, você nem gosta, você nem quer, porque o envolvimento com o mundo tá tanto que isso. aquilo não entra em você, está muito longe, distante, porque quando nós falamos das coisas de Deus, nós estamos falando da forma espiritual. E no mundo, como é que funcionam as coisas? No mundo não funciona espiritual, funciona com as coisas carnais, com as Isso coisas mesmo. terrenas, com as coisas de toque, o que eu vejo. Eu creio no que eu vejo. É Para o mundo é verdade. assim, eu creio no que eu vejo. As coisas espirituais já é diferente. Eu não creio no que vejo, eu creio, né, Sim, nas verdades. Por exemplo, eu não preciso ver para crer, sim. né, isso espiritualmente falando. Então, eu preciso ter fé. Isso mesmo. Eu não vejo Jesus, eu não vejo aqui Jesus, mas ele está aqui É verdade. entre nós. Eu Amém. não estou vendo, mas eu não preciso ver, eu tenho que crer. Isso é espiritualmente. Já as pessoas do mundo, que estão envolvidas com o mundo, elas dizem: não, se eu ver, aí eu creio, porque aí eu estou vendo, né? Isso. Só que não funciona dessa forma. Você tem que crer pela fé. Tudo é pela fé. Você tem que ler a palavra, a Bíblia, e crer Sim, que a Bíblia é a verdade. Se você não crê que a Bíblia é a verdade, então não vai adiantar nada. Né? sim. Então, as coisas do mundo é dessa forma. Mas as coisas espirituais, as coisas de Deus, é de outro jeito. Aí você escolhe em que caminho quer andar. Você quer andar no mundo das coisas do jeito que você acha que é melhor, que pensa, que acha, que as pessoas ensinam, ou quer ter essas verdades de Deus na sua vida? Para você ter essas verdades de Deus na sua vida, você tem que trilhar um caminho, que é o caminho da palavra, ou seja, observar a palavra, é Sim. você ter fé no Senhor, crer que Deus, né, é o nosso Senhor, crer que Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar e tudo mais tal, de acordo com a palavra. Então, se você não entrar nessas verdades, você nunca vai aceitar as coisas de Deus. Vai sempre É estar verdade. envolvido com um mundo que é melhor e é mais fácil. É mesmo. E é mais prático também. Ah, já estou no mundo, só que tem um problema. Quando você aceita as coisas do mundo e vive no mundo e despreza Deus, despreza a palavra, despreza as coisas de Deus, o que é que vai acontecer com você? O mundo também tem suas maldades, suas maldições, podemos dizer assim, Sim. e suas coisas ruins e seus males. Então você escolheu o mundo, vai ficar com os males também do mundo, entendeu? Ou seja, vai acontecer coisas na sua vida que você vai dizer: ah, não entendi, eu não sei porque que aconteceu isso. Coisas do mundo. Você não está envolvido no mundo? Se vira com o mundo. Mas quando você se envolve com as coisas de Deus e busca a Deus e aprende a palavra, aí você tem outra noção do mundo. Né? Aí você já tem outra visão do mundo. Aí você começa a entender que você está em dois mundos, na verdade. É isso Você mesmo. tem a sua vida espiritual e a sua vida mundana. Todos nós temos. A nossa vida espiritual e a nossa vida mundana. E se você não tem a vida espiritual, você só tem a vida mundana. Por quê? Porque a sua vida espiritual está morta. Você não crê, você não dá lugar, você não ouve a palavra, você não entende nada, você não está nem aí. Então você está vivendo o quê? No mundo. O que acontece? É. Quem vive no mundo e só está envolvido com o mundo e se esquece da sua vida espiritual, por exemplo, não entende nada de espírito, né, essa coisa toda e tal. Então o que vai acontecer com ela? Ela vai sofrer as dores e os problemas do mundo que o mundo oferece. Sim. Mas se ela se voltar para Deus, Deus vai ensinar essas verdades de uma vida espiritual, por exemplo, para você. Então você vai viver no mundo, mas você vai ter a sua vida espiritual. E aí você vai conciliar as duas coisas. Você vai saber que existe um Deus que cuida de todos nós. Amém. Existe um Deus maravilhoso que pode todas as coisas, que é poderoso, que nos abençoa, que nos livra de todos os males, que transforma a nossa vida, né? Que faz milagre na nossa vida, Amém. tudo Verdade. isso pela fé. Então, se você escolheu só o mundo, você perdeu o quê? Perdeu os milagres, perdeu as bênçãos, perdeu a transformação, perdeu as bênçãos que Jesus conquistou na cruz para você. Você perdeu tudo, porque você ficou só com o mundo. Então é por isso que você tem que escolher. Mas é bom que você escolha
viver uma vida espiritual com o Senhor, buscar a Deus. Ainda que vivendo nesse mundo, porque ninguém vai aceitar Jesus, buscar a Deus e morrer para o mundo. A Bíblia diz que nós temos que morrer para o mundo, é verdade, mas ela fala morrer para o mundo no sentido de você estar no mundo, mas não estar envolvido com ele. Não é que você vai morrer de verdade, entendeu? Então, assim, você tem que morrer para o mundo no sentido seguinte, por exemplo, tá chegando carnaval, e aí? Eu não tô nem aí, porque essa festa para mim não serve para nada. Né? É uma festa que serve somente para a gente aproveitar o feriado e buscar mais a Deus. Então, assim, quando você morre para o mundo, você não brinca mais carnaval. Isso. Você morreu para o mundo. Acabou. O carnaval não interessa, aquela festa, farra lá, que não interessa, você está morto para aquilo. Então, o morrer que a Bíblia fala para o mundo é isso. Né? Ou seja, você tem que morrer para o mundo, você morrer para essas coisas. E se voltar para Deus, se voltar para o Senhor, para que Ele possa te abençoar, te ensinar e mudar a sua vida. Então, Ele tem muitas bênçãos para você, para todos nós. Mas Ele só pode dar se você vier para cá, se você se envolver com Ele, se você buscar Ele, se você aprender a palavra, enfim, e estiver buscando ao Senhor. Mas se você estiver vivendo no mundo, por isso que as pessoas às vezes estão no mundo e dizem assim, fulano, ora por mim, tu vai para a igreja, ora por mim, para Deus me abençoar. Mas ela mesmo não quer saber de Deus. É mesmo. Não tem vida espiritual, não está nem aí. Aí a gente às vezes até ora, mas não funciona. Já ao contrário de algumas pessoas dizem, poxa, eu estou precisando de oração, fulano ora por mim, mas ela tem vida espiritual. Pouca, mas tem. Sim. E ela diz, ora por mim. Então a oração dela, junto com a nossa oração, funciona rapidamente. É verdade. A coisa vai, poxa, você orou e deu resultado. Você fez a oração, pediu para ser curado e eu fui curado. Você fez isso e tal, enfim. Por quê? Porque é mais rápido, funciona, é mais forte, porque você crê. Sim. Mas quando você está longe dessas verdades e só chuta assim, ora lá por mim para Deus me abençoar, mas não está nem aí, não crê em Deus, não crê no Deus Todo-Poderoso, sabe? Então, a gente até ora, mas não funciona. É verdade. Porque a pessoa não está, tipo assim, ela não está envolvida, né? Não está crendo, não está confiando, não tem... Então, é por isso que você deve aprender essas verdades, buscar a Deus, entender. Eu sei que é difícil, não é da noite para o dia que você vai entender essas verdades, mas vai começando. Frequenta a igreja, visita, lê a Bíblia, ora, busca a Deus, vê as pregações que ensinam essas verdades, né? E aí você vai aprender essas verdades vão te libertar. E abrir os olhos, né? E aí você vai abrir os olhos, porque você está com os seus olhos tapados. Você só consegue enxergar o que você vê no mundo natural. Sim. Mas você precisa ter a sua vida espiritual. Você precisa de buscar a Deus. Você precisa de abrir os seus olhos espirituais para ver essas verdades, né? E aí sim você vai dizer, poxa, que bom, essas verdades me libertou, me abençoou, me transformou, eu agora sou outra pessoa. Inclusive tem gente, por exemplo, sofrendo pobre, Sim. com uma vida desgraçada, terrível. Se aprender essas verdades e abrir os olhos, ela vai ser uma pessoa abençoada. Sim. Porque Deus vai abrir portas, vai dar oportunidade, vai prosperar ela vai ser uma bênção. Isso porque mesmo. Deus tem portas abertas para você se você estiver andando com Ele. Porque há dois, como eu falei, há dois mundos, né? Então, se você está no mundo do mundo, então te vira no mundo. É isso Mas mesmo. se você buscar ao Senhor, Deus vai abrir portas para você, vai te abençoar. Ele tem um novo caminho para você. Ele tem bênçãos guardadas para você. E se você quiser, é só dizer, sim, Senhor, eu quero essas bênçãos para a minha vida. É muito fácil, né? Então, basta você querer. É por isso que é necessário que você se afaste do mundo. Isso. Porque a Bíblia diz, nós não conseguimos servir a dois senhores. Nós não vamos conseguir servir o mundo e ao Senhor, a Deus. De jeito nenhum, não tem como. Ou você serve o mundo e não serve a Deus, né? Ou então você serve a Deus e não serve o mundo. Porque os dois não dá para você ficar com os dois. Verdade, não anda junto. É necessário junto. você escolher. Se eu escolho andar com Deus, então eu tenho as bênçãos de Deus na minha vida. Verdade. Se eu escolhi andar no mundo, então fica com as bênçãos do mundo, né? E as maldições do mundo também, né? Isso mesmo, muito ruim. Então, de preferência que você escolha as bênçãos de Deus e busque a Deus, porque aí as bênçãos de Deus vão vir para a sua vida e aí você vai se livrar das maldições do mundo, porque o mundo também tem suas maldições, suas coisas ruins, né? Para aquelas pessoas que abandonam Deus, que desprezam a Deus, não quer saber de Deus. Então busque a Deus para que Ele também possa te abençoar grandiosamente.
Isso mesmo. E a Bíblia diz o seguinte, que as bênçãos do Senhor, elas nos seguirão, né? E também não acrescenta dores. Se você é uma pessoa que está passando uma luta, se puxa, estou passando uma luta tão grande de jeito financeira, o negócio está tão difícil para mim, né? Mas a gente sabe que com Cristo nós somos muito abençoados. Você diz assim, poxa, e essa crise, como é que vocês estão? Abençoados, porque estamos com Ele. E as nossas bênçãos é eterna, não é aqui nessa terra, né? Aqui a gente come, claro que precisamos de comer, ter uma roupa para vestir, mas o nosso alvo é o céu, a gente não pode esquecer. Jesus vai voltar. E quando ele voltar, ele vai levar os seus. E como é que fica você aí que não aceitou Jesus como Salvador, né? Muita gente hoje em dia nas pregações não fala mais da volta de Cristo. Jesus vai voltar, né? A gente não sabe, a Bíblia diz que é num piscar de olhos. A gente não sabe o dia nem a hora, mas um dia ele vai voltar. E ele vai vir buscar os seus. E como é que você está? Como é que está a sua vida com Deus, né? Isso é muito importante. Às vezes, quando eu era solteiro, eu tinha muito medo. Eu dizia, poxa, Senhor, eu tenho que me consertar, porque se o Senhor voltar do jeito que eu estou, eu não vou subir, né? Língua ferina, falava de todo mundo, falava de todo mundo. Aí a gente, a língua no caixão não cabia, assim, né? Assim, mas assim, graças a Deus, a gente se apegou com as coisas de Deus, né? Começou a se aperfeiçoar, ouvindo a palavra de Deus, como ele falou, lendo a Bíblia, indo à igreja. Isso é muito importante estar com os irmãos. Já dizia assim, poxa, mas eu posso buscar Deus em casa? Posso buscar o Senhor Jesus em casa? Pode sim, mas você lembra que quando foi... quem já conhece a palavra de Deus sabe que no Pentecostes eles estavam todos reunidos. E quando foram batizados com o Espírito Santo, eles estavam todos reunidos, né? Então é bom que os irmãos estejam reunidos, para quando as bênçãos do Senhor vir sobre as nossas vidas, esteja todo mundo na fé ali, orando um pelos outros, né? É muito bom. Todos os domingos a gente está ali na Igreja Videira aqui de Esperança, ali porta do Colégio Objetivo, orando pelas famílias. E se você tem o desejo de nos visitar, esteja bem à vontade, viu? Domingo, a partir das 7 horas da noite, estamos lá orando por você. Muito bem. E você vê aqui, nós estamos passando aqui tem aqui atrás um filme, do qual é o filme de Jesus, né? Sim. A passagem de Jesus. Então, Jesus ele tinha 12 discípulos, né? Tinha 70 seguidores e outras pessoas mais que o seguiam, mas esses 12 discípulos eram os que ele estava preparando para quando ele morresse na cruz, né? Esses 12 discípulos continuassem ensinando as verdades de Cristo. Amém. Então, Jesus ele tinha esses 12 discípulos que decidiram, escolheram, olha, eu escolho Cristo, eu escolho servir a Cristo, andar com Cristo. E hoje também, nos dias de hoje, nós precisamos de pessoas que sejam igual os discípulos. Ou seja, que escolha e diga, eu quero Cristo. Amém. Eu quero seguir a Cristo. Eu não quero nem ser um dos 70 seguidores, eu quero ser um dos 12. Sim. Né? Ou seja, eu vou seguir, vou aprender essas verdades e vou praticar essas verdades. Eu quero servir a esse Jesus maravilhoso, quero aprender a sua palavra e quero andar com ele conforme os discípulos no passado andavam. Só que os discípulos, naquela época lá, né, eles seguiam a Cristo visivelmente. Sim. Eles olhavam para Jesus, Jesus ia, eles iam também. E aí Jesus fazia os milagres, eles estavam vendo, participando. Hoje, quando nós seguimos a Cristo, nós não estamos mais vendo Cristo, né? Verdade. Nós não o vemos mais. Mas não quer dizer que ele não esteja presente. Nós continuamos seguindo a Jesus, só não estamos vendo ele pessoalmente. E como que a gente segue Jesus sem vê-lo? A gente segue de acordo com a palavra. A palavra ensina como que deve seguir a Jesus. Então, se você quer seguir a Jesus, você vai ler na palavra e você vai aprender a como seguir Jesus. Por exemplo, quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, você pode ler depois lá no finalzinho do livro, são 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Lê logo os 4 evangelhos. E você vai ver que depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu aos 12 discípulos. Aos 11. Aos 11, porque um traiu. Né? E aí ele disse, olha, eu agora vou subir para o meu Pai. Foi a última vez que os discípulos viram a Jesus pessoalmente. Então Jesus disse, olha, eu vou subir para o meu Pai. Aí ele deu uma ordem aos discípulos. Sim. E disse, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E a Bíblia diz que ele subiu aos céus, né? E desapareceu nas nuvens. Aí, Jesus foi embora e deixou a gente só. Não, ele enviou o seu Santo Espírito. Você pode ler depois lá em Atos,
É verdade. No livro de Atos, depois dos Evangelhos, está lá a passagem que Jesus ele volta, no caso, não em pessoa, mas volta Isso. derramando o seu Santo Espírito, né, para todos os discípulos e aqueles que estavam lá com ele. E aí eles passaram a caminhar pregando a palavra, pregando Jesus, pregando e seguindo a Cristo. Sim. Né? Não mais seguindo Cristo vivo pessoalmente, mas seguindo a Cristo espiritualmente, né? No sentido que o Espírito Santo é quem dá a direção e mostra o caminho diferente de antes, né? Então, da mesma forma, hoje nós também seguimos a Cristo. Aliás, continuamos com o mesmo procedimento dos apóstolos, lá do livro de Atos. Quem lê a Bíblia sabe do que eu estou falando. Verdade. Então, continuamos seguindo de acordo com a palavra, de acordo com os ensinamentos de Cristo, de acordo com os ensinamentos dos apóstolos, né, que está escrito na palavra. Seguimos a Ele, obedecendo a sua palavra, procurando seguir no mesmo caminho. E quem quer seguir Jesus tem que fazer desse mesmo jeito. Não pode seguir Jesus e fazer o que pensa, o que acha, o que quer, né? Nem tampouco se agarrar em qualquer religião ou Sim. alguma coisa desse tipo e dizer, não, eu estou seguindo, e seguir errado. Você tem que seguir de acordo com a palavra. Por isso que a palavra de Deus é a verdade. Você não pode seguir de outra forma. Se você seguir Jesus de outra forma, está errado. Não vale, não funciona. Isso mesmo. Você tem que seguir de acordo com a palavra. Por isso que é importante que você leia a palavra, que você ouça a palavra e que você esteja buscando de acordo com a palavra. Porque aí sim vai funcionar, né? Você vai ser abençoado. Porque se você proceder corretamente, as bênçãos de Jesus vai vir para a sua vida. Né? Como é que eu sei que eu estou seguindo a Cristo verdadeiramente? Quando eu observo e pratico de acordo com a palavra. Aí sim você está procedendo corretamente. Mas se você estiver procedendo de forma que não está de acordo com a palavra, aí está tudo errado. Então é dessa forma que você sabe se você está no caminho certo ou não. Por isso que tem que ler a Bíblia. Isso mesmo. Ah, eu não sei ler. Como é que eu faço? Você ouve. Existe a Bíblia narrada, né? Alguém leu a Bíblia, gravou no CD e existe ela. Você procure, tem na internet. No YouTube. Tá cheio, né? Sim. Se você não souber, pede para alguém, vai na internet. Ó, baixa aí a Bíblia em MP3. Um MP3 só, um CDzinho, você já coloca tudo. Coloca lá no CD e vai escutar. Amém. Né? E se você não sabe ler, você tem que ouvir alguém pregando, né? Sim. Os ensinamentos. É verdade. E como é que eu sei que eu estou ouvindo as verdades de um pregador que é homem, falho, pecador e tal? Como é que eu vou saber se ele está falando a verdade ou não? Simples. Se o seu coração estiver voltado para Deus, se alguém estiver pregando a palavra de Deus, você vai sentir no seu coração queimar. Sim. E o próprio Espírito Santo testificar no seu coração. Isso, desse jeito. Vai, segue. Amém. Quando você ouve alguém pregando que não está de acordo com a palavra, e aquela pessoa não está pregando a verdade corretamente, o que acontece? Você escuta, ouve, e entra por aqui, sai por aqui, e você não sente nada. Você quer entender, quer compreender, quer seguir mais adiante, você tem sede, tem fome, mas não funciona. Por que não funciona? Porque não existe o Espírito. É verdade. Então são palavras que saem vazias e aí não queima no coração, o Espírito Santo não testifica. Porque quando o Espírito Santo testifica, é isso. É desse jeito. Vai, você sente queimar, é fácil. E quando você não sente nada, você entra e sai do mesmo jeito, porque o Espírito Santo não testificou. Significa que aquela pessoa que está pregando não está trazendo a verdade mesmo de Cristo. Porque a verdade de Cristo ela tem que ser acompanhada com o testificado do Espírito, né? Do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo é quem testifica, é quem confirma, é quem diz, yes, é isso mesmo, é desse jeito. Mas ele fala no seu espírito, aqui dentro. Não é alguém falando do teu lado, não. E aí quando você aprende a ouvir isso, aí você segue no caminho correto. Amém. E não tem como você errar. Por isso que a Bíblia diz, até os loucos acertarão o caminho. Né? Até os cegos, não tem como errar. É verdade. Por que não tem como errar? Porque ele está aqui, e é aqui que ele responde, é aqui que ele fala, é aqui que ele vai mostrar o caminho verdadeiramente para você. Então, se você ouvi-lo, você vai segui-lo corretamente, não tem errada. Ainda que você vá para um lugar errado, mas você vai se sentir mal, vai dizer, poxa, eu não estou me sentindo bem.
Eles estão pregando a palavra, mas eu não sinto, eu tenho algo aqui, tem algo, alguma coisa errada. Não, peraí. E aí você, quando você ouvir a verdade de alguém que está pregando a verdadeira palavra e Jesus confirmar no seu coração, você vai dizer, é isso. Agora eu senti. Agora eu estou sentindo que o Espírito Santo está testificando. Ele está dizendo sim. Ele está confirmando essas palavras no meu coração. Está queimando dentro de mim. Eu estou sentindo que é verdade. Amém. Então pronto. É Jesus falando com você pessoalmente. Isso. Siga nesse caminho que você vai ser abençoado grandiosamente no nome de Amém. Jesus. Glória a Deus. Beijos. Tchau, tchau.